Olá, amigos, boa noite. É uma alegria para o nosso coração estarmos reunidos virtualmente nessa oportunidade para podermos juntos refletir em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Gostaríamos de agradecer ao Centro Espírita Casa do Caminho, de Diamantina, Minas Gerais, pelo convite, desejosos que nós possamos ser envolvidos pela alegria de viver, pelo bom ânimo, com as reflexões que traremos na noite de hoje. Para nós iniciarmos o nosso trabalho, vamos elevar os nossos pensamentos, buscando conectar ao mais alto, abrindo os nossos canais para que a espiritualidade possa trazer para todos nós as vibrações do seu amor. Senhor Jesus, mestre e amigo, um dia tu estiveste aqui na terra, trazendo as boas novas de alegria, trazendo ânimo novo para que possamos dessa forma restabelecer dentro do nosso coração as forças necessárias a fim de podermos seguir adiante. Nessas horas difíceis pelas quais está passando a terra, nós te rogamos, Senhor, a tua misericórdia, o teu amor, as tuas bênçãos, a fim de que possamos passar pelas experiências com galhardia, buscando despertar dentro da nossa alma os valores, a fim de podermos ser pessoas melhores a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos oferece, por essa noite de bênçãos, desejosos que os teus mensageiros de luz possam nos envolver, bem como a todos os lares aqui representados que nos acompanham neste encontro virtual. Muito obrigado, Senhor, e esteja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Para nós começarmos o nosso trabalho dessa noite, nós gostaríamos de recorrer a uma história infanto-juvenil. As histórias infantis, elas sempre nos trazem grande entendimento, já que todos nós adultos sempre trazemos dentro do nosso coração também o lado criança, que precisa ser mantido dentro da intimidade da nossa alma. Conta-se que há muitos e muitos anos, no céu, vivia uma nuvenzinha chamada Marli. Marli, ao sabor do vento, era tocada para lá, era tocada para cá, e ela vivia ali no céu um tanto quanto entediada. Ela já não queria mais ser nuvem. Ela desejava ser qualquer outra coisa. Uma manhã, logo que o sol raiou, algo aconteceu no céu que lhe chamou bastante atenção. Ao seu lado, passou uma pipa. A nuvenzinha assustou-se e logo viu que aquela pipa colorida tinha uma cordinha que era amarrada nela, cuja criança, aqui na terra, feliz, brincava e, ao sabor do vento, levava a pipa de um lado para outro. Logo, logo a nuvenzinha Marli pensou: a pipa que é feliz, porque a pipa fica no céu, a pipa fica na terra, a pipa traz alegria para as crianças. Eu quero ser pipa. E estica daqui, estica dali. A pipa transformou-se em uma... Aliás, a nuvem se transformou numa pipa.
que tinha cordinha e tudo, mas não tinha uma criança que pudesse brincar com ela. E a nuvenzinha Marli lá no céu, no formato de pipa, ela logo logo ficou triste novamente. Perdeu a forma de pipa, voltou a ser nuvem, e carregada pelo vento, assoprada para lá e para cá. Naquele mesmo dia, anoiteceu. E quando a noite caiu, eis que as estrelas começaram a brilhar no céu, como nunca antes havia acontecido. A nuvenzinha Marli, quando viu as estrelas, ela ficou entusiasmada e disse: Eu quero ser estrela. Ah, eu desejo ser estrela no céu. Elas trazem o encantamento para a noite. As pessoas lá na terra olham para as estrelas e ficam maravilhados. Eu quero ser estrela. E estica daqui, estica dali. A nuvem se transformou numa estrela, mas ela não podia brilhar. Além do que, na escuridão daquela noite, nem podia ser vista. E a nuvenzinha Marli lá no céu, na forma de estrela, ficou meditando, meditando, e logo, logo, a tristeza apossou-se do seu coração. Quando o dia amanheceu, lá estava a nuvenzinha Marli, tristonha, entediada, lá do céu, olhando a terra. Quando ela estava um tanto quanto tranquila, eis que um barulho fez ao seu lado. Era um barulho ensurdecedor. Quando a nuvenzinha olhou, era um avião. Um avião que passava por entre as nuvens. Ao observar, ela nunca tinha visto um ao seu lado. Notou que dentro do avião haviam pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças. Alguns se encontravam na janela do avião, olhando as belezas do céu, maravilhados. E a nuvenzinha Marli pensou: Ah, que bom! Eu quero ser avião. O avião que é feliz, porque leva pessoas dentro dele, para aqui e para ali. E estica daqui e estica dali. A nuvenzinha Marli se transformou em um avião. Mas é claro que jamais podia levar dentro dela quem quer que fosse. Então a nuvenzinha Marli, mesmo no formato de avião, foi ficando triste, triste novamente, e voltou a ser nuvem, perdendo a sua forma. Ela já tinha sido transformada em tantas coisas. Pipa, também em estrela, agora em avião. E a nuvenzinha Marli tão triste ficou naquele dia, mas tão triste ficou como nunca havia ficado naqueles tempos, que ela começou a chorar. Ela começou a chorar e as lágrimas começaram a cair aqui na terra em forma de chuva. E eis então que a nuvenzinha Marli, lá de cima, percebendo a chuva cair, percebeu que os animais estavam felizes, que as pessoas estavam também maravilhadas. Todas elas estavam agradecidas da chuva generosa que caía para tornar o solo fértil. E naquele dia, a nuvenzinha Marli compreendeu a grande lição da sua vida, que ela deveria ser feliz como era, que ela fora criada para ser nuvem, e nuvem ela deveria ser. E nunca mais dentro do seu coração apossou-se a tristeza, e o ânimo novo instaurou-se dentro dela, com a certeza de que poderia servir. Embora essa história seja uma história infantil, ela fala muito forte ao nosso coração. Porque muitos de nós
também não gostamos de ser aquilo que somos. A grande maioria de nós queremos estar em lugares que não nos encontramos, em famílias que não nascemos, em cidades em que não moramos, sempre insatisfeitos com tudo que está ao nosso derredor. Quem mora em Diamantina queria morar em Belo Horizonte. Quem mora em Belo Horizonte queria morar em São Paulo. Quem mora em São Paulo queria morar em Paris. E quem mora em Paris queria morar em Diamantina. A vida é assim, é tão curiosa. Nós nunca valorizamos aquilo que nós possuímos na nossa caminhada. E é tão fácil podermos ser felizes. Só enxergar o mundo à nossa volta. Colocar nos olhos óculos de lentes claras. Porque simbolicamente nós estamos usando óculos de lentes escuras. Nós estamos com a nossa vista nublada e é preciso que nós possamos fortalecer a nossa visão a fim de poder ver o lado bom das coisas que estão ao nosso derredor. Nós estamos vivendo, meus amigos, a era do desânimo, onde depositamos a nossa alegria, o nosso ânimo naquilo que as pessoas fazem, naquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito, naquilo que as pessoas realizam ao nosso derredor ou nos oferecem. E nós ainda confundimos muito duas palavras que parecem sinônimas, mas a verdade não são, que é a palavra cansaço e a palavra desânimo. O cansaço, ele deriva de algo que nós estamos fazendo que nos traz fadiga. O cansaço é muito natural. E o cansaço, ele logo passa quando nós temos uma boa noite de sono, quando nós fazemos o nosso lazer, quando nós revigoramos o nosso ser com algo novo, substituindo aquela experiência que está impregnada na nossa mente com outra. Isso alivia o nosso cansaço. O desânimo não. O desânimo nós podemos fazer qualquer coisa que nós continuamos com aquela sensação de mal-estar. Uma sensação estranha. E confundimos com cansaço. Achamos que estamos cansados, mas na verdade nós estamos desanimados. E para o desânimo, o trabalho. O trabalho é essencial para nos revigorar, para nos tirar daquela condição em que nós nos encontramos para uma melhor. Mas quando nós somos convidados à noite de hoje a refletir sobre o bom ânimo, é necessário nós fazermos um questionamento, uma pergunta para o nosso coração. Onde está localizado o nosso bom ânimo? O que nos traz a alegria de viver? Será que o nosso bom ânimo está em um excelente salário? Será que o nosso bom ânimo, ele se encontra numa boa noite de sono, revigorando as nossas energias, para que no dia seguinte as coisas possam acontecer da forma que nós desejamos? Será que nosso bom ânimo está na viagem dos nossos sonhos? Ou será que nosso bom ânimo está em adquirir coisas materiais para repletar o nosso lar ou repletar a nossa vida? Ou ainda, será que nosso bom ânimo está nas mãos de pessoas? Seja do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos? É preciso responder a este questionamento intimamente, para que nós possamos dar direcionamento à nossa vida e vivenciarmos as experiências de um modo bem mais tranquilo e bem mais harmônico. Na Grécia Antiga, narra-se
que os atenienses em especial, mas também os gregos, eles tinham um hábito, diante de qualquer problema, diante de qualquer dificuldade, buscarem o templo de Delfos, o templo onde as pessoas buscavam orientação com os espíritos, com o oráculo, onde as pitonisas, espécies de médiums daquela época, trazia as mensagens. E diante de qualquer situação de tristeza, de desânimo, alguma aflição, algum sofrimento, as pessoas iam visitar o templo, buscando essas orientações. E um dia, o oráculo disse a pitonisa, dando-lhe uma mensagem, que ela deveria colocar do lado de fora do templo uma frase, para que todas as pessoas que entrassem pudessem ler. Que frase era esta? Genot se auton. Conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec, nosso codificador, em O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos benfeitores espirituais, a questão 919, qual o caminho que Deus nos ofereceu para que nós pudéssemos encontrar a felicidade, eles responderam, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, para nós encontrarmos o bom ânimo na nossa vida, é imprescindível que nós nos conheçamos, que nós saibamos lidar com as experiências, para fortalecer o nosso coração e termos a tão sonhada alegria de viver e irmos em busca da nossa felicidade. O benfeitor espiritual André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Coragem, ele tem a oportunidade de fazer algumas reflexões em torno do bom ânimo. Aliás, ele escreve uma mensagem chamada Decálogo do Bom Ânimo. 10 mandamentos para que nós possamos encontrar este ânimo novo dentro do nosso coração. É claro que seria impossível nós trabalharmos todos os itens. Queríamos convidar os nossos internautas a oportunamente consultarem o livro, ler a mensagem muito produtiva, porque traz situações do nosso dia a dia. Mas gostaríamos de compartilhar alguns desses itens, aqueles que julgamos estar mais presentes na nossa vida, como um roteiro bem pequeno que André Luiz nos traz para nós podermos encontrar essa alegria de viver. E ele começa dizendo o seguinte: dificuldades, não perca tempo lamuriando, trabalhe. Meus amigos, quem de nós que aqui nos encontramos nessa sala não tem problema, não tem dificuldades? Todos nós passamos por experiências difíceis, mas é necessário nós enfrentarmos os desafios. A lamúria e a queixa não resolve problema algum. Muito antes, pelo contrário, nos estagna na estrada. Nós ficamos como que engessados diante das experiências pelas quais nós estamos passando. As dificuldades, elas existem para serem vencidas. Todo desafio tem a sua solução. Mas para isso é necessário nós trabalharmos para alcançar estes objetivos, para vencer as dificuldades, ultrapassar os obstáculos. Então, de uma forma muito didática, o instrutor espiritual, André Luiz, ele nos fala que diante dessas dificuldades, nós deveríamos trabalhar, nos esforçar, porque isso nos trará bom ânimo. Ele também nos fala a respeito de críticas. Nunca aborrecer-se com elas.
aproveite-as naquilo que se mostrem úteis. Como é difícil lidar com a crítica. Todos nós, quando estamos convivendo com aqueles que estão ao nosso derredor, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, na sociedade, até no ambiente religioso, em que nós temos a oportunidade de conviver com tantos, é natural que a crítica esteja presente. A todo instante da nossa vida, em quaisquer situações, quaisquer atitudes, opiniões, nós estamos sujeitos a ser criticados. Mas como é que nós lidamos com essa crítica? Será que não é o momento de nós sabermos lidar com o chamado milindre? Porque quando nós recebemos uma crítica de alguém, na maioria das vezes nós nos revoltamos. Poucos de nós somos aqueles que sabemos escutar, para poder meditar sobre aquela crítica e aproveitar aquilo que for útil, como diz André Luiz. É claro que existem diversos tipos de críticas. Existem as críticas que são chamadas construtivas e as destrutivas. Há pessoas que nos falam algo que nós estamos fazendo de errado, que pode ser melhorado, para que nós possamos crescer, evoluir, sair daquela condição para uma melhor. E há muitas outras pessoas que utilizam da palavra na crítica para nos denegrir. Às vezes fala até o que é correto, mas não fala da maneira correta. A pessoa ela expressa aquilo que nós estamos fazendo verdadeiramente de errado, mas na verdade ela não quer que nós melhoremos. Ela quer que nós caiamos na culpa, caiamos no desespero e no desânimo. Então, diante de uma crítica, seja ela de que tipo for, a primeira coisa que nós precisamos fazer é analisar se a pessoa tem razão ou não naquilo que está dizendo. Se tiver razão, nós vamos tentar transformar. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui na Terra para melhorar. Mas se há uma opinião que o outro tem a nosso respeito, se é algo que o outro pensa que deve ser daquela forma e nós estamos fazendo de outra, ele tem o direito de achar o que desejar. E nós continuaremos fazendo as nossas melhores escolhas. Então é preciso que nós saibamos aproveitar sempre o que há de útil em todas as experiências que acontecem ao nosso derredor, e principalmente com as críticas. Incompreensões, diz o benfeitor, não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Nem Jesus, meus amigos, foi compreendido. Será que nós vamos querer ser compreendidos por todos? As diferenças, elas sempre vão existir. Aliás, é por meio das diferenças que nós evoluímos. Imagine se todas as pessoas pensassem da mesma maneira. Se não houvesse divergências nesse ou naquele ponto. Seria o mesmismo. Nós não conseguiríamos ter ânimo para continuar vivendo. As diferenças é que nos faz trocar as experiências, para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir no convívio com todos aqueles que estão conosco na caminhada. Todas as vezes que nós usamos bem a diferença, nós crescemos. Quando ela não se torna uma disputa no meio em que nós vivemos. É muito comum nós dizermos uma frase assim, que política, religião e futebol não se discute. E por que é que não se discute? Não se discute porque nós achamos que nessa discussão nós temos que fazer com que o outro, ele abrace o nosso partido político, que ele abrace o time do nosso coração,
ou então se transforme para a nossa religião. Mas, na verdade, uma discussão proveitosa é aquela que troca, é aquela que fala das experiências e nos auxilia a entender melhor as experiências ao nosso derredor. Então é preciso estabelecer uma relação de respeito diante das incompreensões de determinadas opiniões que nós temos, de determinadas circunstâncias, e seguirmos adiante fazendo aquilo que está de melhor, aquilo que a nossa consciência direcionar. Calúnias, nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal, servir sempre. Calúnias existem em todos os lugares. Mas diante da calúnia, o melhor caminho que nós temos, diz André Luiz, é silenciar. E nos faz recordar uma experiência muito marcante que o Chico teve quando estava encarnado aqui na Terra. Ele morava na cidade de Pedro Leopoldo, trabalhava na Fazenda Modelo, e quando ele retorna para casa depois do trabalho, ele encontra sobre a mesa do centro da sala os jornais de todo o país. E está sobre aquela mesa, estampado nos jornais em primeira página, sua foto, cujo chamado principal era Chico Xavier, charlatão, entregue pelo seu próprio sobrinho. A mensagem dizia que Chico Xavier tinha sido entregue pelo próprio sobrinho, que dizia que o tio era charlatão. Tudo aquilo era uma invenção. Foi um prato cheio para a mídia naquela época. E quando Chico começou a ler aquelas informações, ele começou a chorar. Eram calúnias. Falava a respeito de coisas que ele nunca tinha feito ou tinha pensado em fazer. E naquele instante em que ele chorava, o benfeitor espiritual Emmanuel lhe apareceu e perguntou para ele: que tens, Chico Xavier? Ele já achou estranho, como é que o mentor espiritual não sabia o que ele tinha? Então ele abaixou a cabeça e disse: Emmanuel, vejo que os jornais estão falando a meu respeito. E qual é o problema, Chico? São mentiras? São informações equivocadas? São calúnias ao meu respeito? E qual é o problema, Chico? São mentiras, Emmanuel. E você gostaria que fosse verdade? É claro que não. Então não vejo o porquê do sofrimento. Para as calúnias, meu filho, somente um remédio: oração, trabalho e silêncio. Vamos trabalhar. E o Chico foi trabalhar na psicografia, silenciando. Então nós começamos a perceber que diante dessas experiências difíceis, todos nós passamos por elas, de nada adianta nós querermos ficar nos defendendo. São as nossas atitudes que falam mais do que as nossas palavras. E muitas vezes a calúnia de alguém nos traz o desânimo, porque nós ficamos depositando nas mãos dos outros a nossa felicidade. Tristezas. Afaste-se de qualquer disposição ao desânimo. Ore abraçando os próprios deveres. Às vezes, na nossa caminhada, vai se apossando uma tristeza que nós não sabemos explicar. São as frustrações diante de alguma experiência, a dor de uma perda. Às vezes nós ficamos esperando, conforme nós dissemos, muito do outro, a recompensa. Queremos que aconteça algo da forma que nós idealizamos e aquilo não sucede. E então a tristeza, ela vai se achegando pouco a pouco dentro do nosso coração. E é preciso nós despertarmos a alegria. Nós deixarmos de lado essas questões exteriores, buscando encontrar dentro de nós as potencialidades para nós seguirmos adiante. Quantas vezes a frase de uma pessoa, ela nos tira todo o equilíbrio?
Você engordou tanto, você envelheceu. Nossa, mas hoje você não está bem, hein? E essa roupa, que roupa é esta? E essas frases tão corriqueiras e tão comuns vão tirando do nosso coração a alegria, porque nós deixamos nos envolver pela situação, pelo que o outro está falando ou pensando de nós. Então, diante das tristezas, é necessário nós despertarmos a alegria. Desilusões. Por que debitar aos outros a conta dos nossos erros? Caminhar para a frente, dando o mundo e a vida o melhor ao seu alcance. Nós não devemos realizar transferências. Precisamos assumir as nossas responsabilidades, os nossos compromissos. Às vezes nós ficamos desiludidos com fulano de tal, com Beltrano. Por quê? Porque estamos esperando muito daquela pessoa. Não esperar nada de ninguém, mas esforçarmos-nos por fazer aquilo que é melhor para a nossa vida. Muitas vezes essas desilusões acontecem no casamento, com os filhos, com o namorado, a namorada, com os nossos amigos. Porque a maioria das vezes nós ficamos idealizando as pessoas. E quando elas não agem ou não fazem da forma que nós gostaríamos, isso vai criando dentro do nosso coração uma desilusão. Não apenas com pessoas, com situações também. Quantas pessoas se afastam da religião porque ficam desiludidas? Acham que entrando para uma determinada filosofia, uma religião, vão ser salvas, vão ser libertas, os problemas vão deixar de existir. E às vezes até piora. Às vezes a pessoa abraça uma determinada religião e ao invés do problema que ela está passando melhorar, piora. Justamente como uma forma dela dar o testemunho de continuar firme, com bom ânimo, seguindo adiante, mesmo diante das intempéries. Falando parece muito fácil. Nós não estamos dizendo que precisamos aplaudir o sofrimento, que estamos passando por uma dor e ficarmos dizendo que beleza, a vida é maravilhosa. Não é fechar os olhos para aquilo que está acontecendo, mas é nós podermos desenvolver o lado positivo, ver o outro lado da situação. Então, vamos percebendo que as experiências da vida, elas vão nos convidando nas pequeninas coisas, despertar para todos nós essa alegria de viver. Diante das doenças, quantas vezes o desânimo se aposta do nosso coração? André Luiz ensina para evitar a irritação, a inconformidade e raciocinar os benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Doenças, elas são naturais. Elas fazem parte da nossa caminhada. A idade vai chegando, o modo com que nós lidamos com a enfermidade vai se apossando do nosso ser em situações às vezes dificultosas. Mas toda enfermidade, ela quer nos trazer uma mensagem. Toda enfermidade quer nos ensinar algo. E quando nós não decodificamos essa mensagem, ela persiste e vai nos trazendo maiores dores. A doença fica mais doída, porque ficamos lutando contra, ao invés de lutar a favor da experiência, encontrando a saúde dentro do nosso ser, a saúde integral. Então é preciso que, diante da enfermidade, nós consigamos também analisar aquilo de bom que ela está nos trazendo.
A enfermidade nos traz de volta para dentro. A enfermidade faz valorizar a nossa vida, faz valorizar as pessoas que estão ao nosso derredor. Basta nós observarmos os dias que nós estamos vivendo aqui na Terra, esses dias difíceis de enfermidade, do coronavírus, onde quantas vezes o resultado está sendo tão dolorido, porque milhares de pessoas já morreram, mas o aprendizado que nós estamos tendo, aquilo que nós podemos tirar dessa experiência, para que quando tudo passe, porque vai passar, nós sejamos diferentes. Essa enfermidade nos convidou a voltar para dentro, nos convidou a ressignificar o nosso tempo, nos convidou a conviver com a nossa família, nos convidou a perceber quantas coisas boas nós tínhamos e não valorizamos. Convidou a descobertas novas, principalmente os recursos tecnológicos, sendo utilizados de maneira positiva, que às vezes nós ficávamos tão envolvidos, não é? Com a internet, com as redes sociais, com coisa nenhuma. E agora quantos estão aproveitando esse recurso para levar uma mensagem, a mensagem do bom ânimo? Quando nós ligamos as nossas televisões, às vezes até quando nós pesquisamos na internet, acessamos as nossas redes sociais, quantas vezes nós nos deparamos com a dor ali exposta? Mas há muitas pessoas que também estão vendo o outro lado, o despertamento da solidariedade, do amor para com o nosso próximo, de buscar estender a mão àquele que está numa condição mais difícil do que a nossa. Tudo isso são lados positivos de uma experiência, onde podemos deixar o desânimo para podermos despertar o bom ânimo dentro do nosso coração. Fracassos, não acredite em derrotas. Lembre-se que pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. Aqui nós também temos uma diferença que precisa ser apresentada entre duas palavras que também nós confundimos, que é o fracasso e também o insucesso. O fracasso nós escolhemos, o insucesso todos nós temos. Todos nós, na nossa caminhada, quando buscamos os nossos objetivos, quando buscamos alcançar um sonho, nós podemos ter um insucesso. Podemos não alcançar aquilo que nós desejamos. Mas isso não significa que nós tenhamos que nos sentir fracassados, que nós tenhamos que ficar estagnados diante da experiência, mas levantar para prosseguir. O novo recomeço. Isso faz com que nós despertemos dentro do nosso coração potencialidades. Todos nós trazemos grandes potencialidades, mas é preciso que elas eclodam dentro de nós, para que justamente nós soergamos e sigamos adiante, para que nós possamos realmente deixar que pouco a pouco essa alegria de viver invada a nossa existência, lidando bem com todas as situações que estão ao nosso derredor. Então o livro Coragem, que é um cântico de bom ânimo, nos traz essa mensagem que nós estamos compartilhando. Há vários outros itens que os nossos internautas, conforme nós dissemos, podem consultar e vão se identificar. Porque os benfeitores, pela mediunidade do Chico, eles têm essa característica de trazer para bem próximo de nós o Evangelho. Jesus, ele certa ocasião disse: no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós podemos vencer o mundo.
não o mundo exterior, muitas vezes, na maioria das vezes, o mundo interno, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as montanhas que nós criamos, e nós podemos nos levantar e seguir adiante, se nós que desejarmos. Aquele que disser, meus amigos, que nunca caiu, na verdade, nunca se levantou. Porque só pode cair quem está de pé. Só pode cair aquele que está tentando caminhar. E é natural que com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades interiores, nós caiamos. Mas sempre teremos recursos para poder nos levantar. Mas para nós caminharmos para a finalização do nosso trabalho em torno do tema, nós queríamos ainda nos recordar de uma passagem que se encontra em um livro psicografado pelo Chico, também pela mediunidade de Chico Xavier, que é o livro Boa Nova. Um capítulo, inclusive, intitulado Bom Ânimo, tema da nossa palestra de hoje, onde o benfeitor, que tem essa característica de desdobrar as páginas do Evangelho, nos narra uma experiência de Jesus com um dos seus apóstolos, chamado Bartolomeu. Bartolomeu é um apóstolo pouco conhecido, mas ele foi convidado para seguir os passos de Jesus através de um amigo chamado Filipe, que também foi apóstolo. Quando Filipe conheceu Jesus, ele foi correndo chamar Bartolomeu para poder ver o Mestre. Descobrimos, Bartolomeu, o Messias. E quem é? Perguntou ele. É Jesus de Nazaré, filho de José e Maria. E Bartolomeu perguntou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe lhe disse, vem ver com seus próprios olhos. E quando Bartolomeu ele vai ao encontro de Jesus, encontrando-se com o Mestre, ali numa estrada poeirenta, debaixo de uma árvore frondosa, o diálogo é muito bonito, profundo, porque Jesus fala para ele, eis aqui um verdadeiro israelita, que não tem fingimento. Aquele homem começa a chorar, Jesus nunca o tinha visto, e ele reconhece em Jesus o Messias e começa a acompanhar os seus passos. Mas a experiência de Bartolomeu, que irmão X conta, não é esta. Ele conta que Bartolomeu ele estava desde há muito tempo envolvido por certa melancolia. Uma tristeza apossava-se do seu coração. Ele enfrentava muitas incompreensões dentro da sua família. Órfão de mãe, ele era perseguido pelo pai, pelos irmãos, que não concordavam que ele pudesse acompanhar o Nazareno. Isso lhe trazia muito sofrimento, porque tudo que é positivo na nossa vida nós queremos compartilhar, inclusive com os nossos familiares, mas eles não aceitavam o posicionamento de Bartolomeu. Mas o que não podia imaginar o apóstolo de Jesus é que a razão mais profunda do seu sofrimento era outro, não era esse. E então, numa noite, Jesus, que sempre conhece a todos nós e nos observa, notou que Bartolomeu ele estava um pouco cabisbaixo, um pouco afastado dos demais, e então ele resolve se aproximar do apóstolo e trava com ele um diálogo, fortalecendo o seu coração. E em determinado instante, Jesus toca no assunto que Bartolomeu trazia mais dificuldade, que era a morte da sua mãe. Ele não havia lidado bem com a despedida da sua genitora. Os anos haviam se passado, mas ele ainda trazia um vazio dentro do seu coração, um desânimo diante da vida. E então, enquanto eles estão conversando, o foco principal que nós queremos dar é no questionamento que Bartolomeu faz para Jesus. Mestre, não será justificável a tristeza quando nós perdemos um ente querido? E Jesus, na sua sabedoria, ele diz, mas quem está perdido?
se Deus é o Pai de todos nós? Por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a nossa alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como ninguém está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos os seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador da paz e da alegria. E quando Jesus finaliza a sua fala, Bartolomeu sente revigorar as suas energias. Ele sente um envolvimento tão positivo dentro do seu coração. Ele percebe que aquelas dores haviam sido amainadas com a palavra da alegria. Então Jesus, ele nos convida nessa mensagem do livro Boa Nova a podermos também levar essa palavra de bom ânimo às pessoas, de podermos levar a elas aquele fortalecimento para que nós possamos juntos vencer as dificuldades. Diante dessa pandemia, todos nós estamos no mesmo barco e é necessário nós entrelaçarmos as nossas forças para podermos conseguir vencer, cada um fazendo a sua parte. Porque Jesus, ele nos disse, certa ocasião, ele nos conclamou: vinde todos vós, que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Leve o meu fardo, suave é o meu jugo. Ah, meus amigos, possamos despertar dentro do nosso coração o bom ânimo. Possamos deixar apossar da nossa alma essa alegria de poder superar todas as dificuldades, vencer os desafios e sermos verdadeiramente felizes. Gostaríamos de agradecer imensamente o carinho de todos vocês, a presença, o convite, já reiteramos novamente, do Centro Espírita Casa do Caminho, de Diamantina, que nós possamos ter novas oportunidades como esta, se não por aqui, virtualmente, mas também presencialmente, trocando as nossas experiências no nosso aprendizado. Queríamos dizer que vimos vários comentários durante a nossa fala, não conseguimos acompanhar todos eles devido ao trabalho da exposição, mas vamos ler todos os comentários, responder dentro do possível a todos os corações que enviaram os seus comentários a respeito do nosso encontro. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e vamos então fazer a nossa prece de encerramento, buscando elevar os nossos pensamentos, conectando ainda mais com o mais alto, para, no plano físico, finalizarmos este encontro virtual. Pai de amor e de bondade, que aqui estais em toda parte. Santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos ainda hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cairmos em novos erros e em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, porque só te pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Envolvidos, Senhor, por essa prece que um dia nos ensinastes, nós gostaríamos de agradecer por este encontro, agradecer pela mensagem do seu Evangelho que nos traz o bom ânimo,
a alegria de viver, agradecer pelos recursos tecnológicos que nos possibilitam estes momentos de interação, de aprendizado em torno do Evangelho. Agradecer a espiritualidade amiga que não nos desampara, levando as benesses, as vibrações do seu amor a todos os corações que se encontrem conectados conosco e os de toda a terra. Muito obrigado, Senhor, e esteja conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, meus amigos, uma boa noite para todos nós e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Até mais.